Segurança não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, e procura perti-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Estar com vocês para meditar na palavra do Senhor. Saúdo aqueles que nos assistem via internet, sejam edificados também com esta palavra e estão convidados a vir a este local de culto, compartilhar conosco a palavra do Senhor. Nesta manhã, o assunto do culto é Deus é o nosso refúgio. Convido você abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 1 a 7. Deus é o nosso refúgio. Diz assim a Escritura. Nós leremos alguns versos desta passagem, mas a princípio do versos 1 a 7. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor.
Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, sua palavra está aberta e eu preciso da iluminação do Espírito para interpretá-la, do poder do Espírito para pregá-la. E assim também a igreja precisa da tua iluminação, a fim de que sejam convertidos, sejam animados, alguns sejam constrangidos pelo Espírito do Senhor a viver uma vida reta e que te agrada. Que por esta palavra que é rica, que é boa, perfeita e agradável, sejamos animados a viver segundo a sua vontade. Em Cristo Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio. O mundo viveu uma semana tensa. Para os líderes das nações europeias e pessoas envolvidas diretamente na guerra deflagrada entre Rússia e Ucrânia, ainda mais tenso. A imprensa reportou diariamente boletins, entrevistas, análises da conjuntura política sobre a dor e as possíveis consequências da guerra. A guerra é uma das engrenagens da história da civilização humana. A força das armas é uma das forças empregadas nas disputas pelo poder político e uma das formas empregadas na efetivação dos desejos dos governos humanos. No Ocidente, a guerra está adormecida, digamos assim, por tratados políticos do direito internacional. Ela está adormecida. De 1945, a Segunda Guerra, até esta nova guerra, são 70 anos. Os resultados da guerra ainda são devastadores para aqueles que a enfrentam ou têm de conviver diretamente com ela. Tivemos uma semana tensa, o Ocidente viveu essa tensão. É verdade que ao assistir os discursos, nós ouvimos que a guerra é usada como um recurso ou justificativa para o estabelecimento da ordem e da paz. Mas ainda assim, ainda que isso tenha um aspecto verdadeiro, o sofrimento de pessoas envolvidas direta e indiretamente nos conflitos é muitíssimo grande. Desde a Guerra do Golfo, muitos aqui não eram nascidos ainda, mas da Guerra do Golfo, no Iraque, temos imagens da guerra em tempo real, simultaneamente. Conseguimos ver a destruição, a miséria e os sofrimentos da batalha armada na sala das nossas casas. Por isso,
ficamos consternados, entristecidos e com medo das consequências para todos. Não sei você, mas um dia dessa semana estava com o Stefano dormindo, quieto, tranquilo, e chorei pelos refugiados que saíam da Ucrânia, passando pela Polônia, chamado Corredor da Paz. Com crianças de colo, mulheres com uma bolsa no máximo. Os últimos anos têm sido de ansiedade. Os últimos 2 anos têm sido de ansiedade para o mundo. Nossos bebês e crianças pequenas nem bem nasceram e já enfrentam efeitos de uma pandemia mortal. No carro, ouvindo as notícias, eu falava: filho, você está mal. Nasceu no meio de uma pandemia e talvez corramos o risco de uma terceira guerra. Talvez as mães que estão grávidas, como a Thaís, pais, pensam sobre esta situação, podem ficar aflitos. Talvez você esteja aflito, com medo das consequências. Ansioso, ansiosa, porque a guerra pode afetar sua vida, ainda que indiretamente, sua família e seus filhos, que pela bênção de Deus no Brasil, podem dormir ainda tranquilamente. Por isso, meus irmãos, abri mais uma exceção na pregação da carta de Pedro, para pregar hoje sobre Deus é o nosso refúgio. O propósito, confortar os que estão preocupados, para que você encontre descanso para a alma em Deus, como nós lemos no Salmo 46. Ele é nosso refúgio. Ele põe termo à guerra, queima os carros de guerra e despedaça a lança. Olhando para o contexto dessa passagem, capítulo 22, verso 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. A Bíblia, como um documento histórico, foi escrita em meio a períodos de guerra e paz alternadamente. Momentos de guerra, momentos de paz, dão contexto à Escritura Sagrada. Durante muito tempo, o rei Davi esteve envolvido em guerras. Às vezes diretamente, como combatente, às vezes indiretamente, como rei, enviando o seu exército. O texto anterior, no capítulo 21, versículo 15 a 22, fala um pouco das guerras que Davi empreendeu contra os filisteus, os gigantes filisteus. E diz que em uma delas, ele quase foi assassinado por um filisteu. A sua vida passou por um fio. E aí os seus combatentes dizem no versículo 17, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, nós vemos também a figura do presidente da Ucrânia no campo de batalha, pela sua inferioridade numérica e bélica. Davi, ora estava no campo de guerra, ora estava coordenando a guerra do palácio. Mas o fato é que ele esteve envolvido em guerras durante muitos anos. Tanto a diplomacia como a guerra armada, diplomacia são os acordos e contratos políticos. Tanto a diplomacia como a guerra armada também eram comuns nesse período, apesar de que as proporções da destruição da guerra nesse período era muito inferior às do presente.
o sensacionalismo e a busca por clientes, você pode ver inúmeros sites comparando os exércitos, assinalando que a Rússia tem não sei quantas ogivas nucleares, capaz de destruir o mundo não sei quantas vezes. A guerra hoje tem um poder destruidor universal, diferente da época de Davi, da época da Bíblia. Então, Samuel registra aqui no capítulo 22 um cântico de louvor entoado por Davi. Salmo 18, 1 a 50, é colocado na coleção dos Salmos. Por que Samuel coloca um cântico aqui? Porque estes cânticos de vitória eram entoados ao longo da história do povo de Deus, como um memorial. Um exemplo, o cântico de Moisés na saída do Egito. Deus dá este cântico a ele e diz: vocês devem cantar como memória da minha salvação. Então Samuel coloca e registra este cântico para ser didático ao povo, para que nós nos lembremos, através deste louvor, que Deus continua sendo o nosso refúgio em toda e qualquer situação. Então, diz o texto que Davi entoou este cântico no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos. Um período de guerra demorado, iniciado com as batalhas lideradas por Josué na entrada da terra. Davi era homem de guerra, mas ninguém se acostuma com a guerra. Nós vemos, por exemplo, na Síria hoje, a destruição completa. Ninguém se acostuma com a guerra, nem mesmo Davi. E assim que a guerra termina, Davi enaltece o Senhor. Enaltece o poder protetor e ajudador, nos versículos 2 e 3. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Exalta e enaltece ao Senhor, protetor e ajudador. Neste período, coincide com a monarquia israelita. A monarquia é o governo empreendido por reis. Após Saul sair de cena, Davi é ungido e declarado rei. A monarquia alcança seu auge e agora há um período de paz. Davi estava satisfeito e alegre em Deus pela vitória, porque Deus lhe deu descanso do grande sufoco e sofrimento que a guerra promove. Então, este cântico foi entoado imediatamente após a vitória, no dia em que o Senhor livrou das mãos. Não durante a guerra. Nosso irmão Roviller é militar. Se nós ficamos cantando glória, glória, aleluia no campo de batalha, você pode até cantar interiormente, mas você precisa estar atento. E Davi, durante a guerra, combateu com todo empenho e atenção, mas impulsionado pela confiança de que ele teria o livramento, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em uma mão, ou nas mãos, as armas necessárias e um espírito guerreiro. Mas no coração, a súplica contrita de que somente Deus pode nos livrar em nossas batalhas. Esse cântico, ainda nessa parte de contexto, foi incluído nos Salmos e celebra, não dá tempo de ver tudo hoje, o refúgio para o desamparado.
Deus é o refúgio para o desamparado. Versículos 1 e 4. Deus ouve a oração dos que invocam na angústia. Versos 5 a 7. Deus socorre e ampara seus filhos. Versos 8 a 20. Deus retribui com bondade os retos. Versículos 21 e 28. E Deus capacita os seus para o combate e dá vitória. Versos 29 a 51. Então, os próximos irmãos que eu convidar para a igreja no lar, já tem um esboço do sermão. Pode pegar um ponto desse aqui e pregar. E o meu primeiro ponto é justamente este. Deus é abrigo para o refugiado. Versos 1 a 4. Na sexta-feira, dia 25, um canal reportava notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia. O apresentador ficou com a voz embargada e seus olhos lacrimejavam ao dar a notícia. E essa notícia acompanhada de imagens da chegada de refugiados, que, segundo as Nações Unidas, calcula-se cerca de 5 milhões deixarão sua terra natal por causa da guerra. E então, neste cântico de exaltação, no verso 3 e 4, no verso 2 e 3, nós temos que Deus é abrigo para o refugiado. Interessante notar que o versículo 2 começa com a expressão o Senhor. Você percebe que a letra maiúscula aí, caixa alta? Isso é muito expressivo. É um dos nomes de Deus, Jeová ou Yahvé. E quando este nome é citado, geralmente na cabeça do israelita, é porque ele quer evocar de que Deus é o Deus que se comprometeu em livrar, em salvar e dar descanso ao seu povo. É o Deus da aliança. O Senhor, e então ele diz, é rocha, cidadela e libertador. É uma poesia, e como poesia, é um paralelismo. Você tem diversas palavras para repetir a mesma ideia. Deus é o nosso refúgio. Na imagem que a irmã Kátia preparou, tem um castelo, alguma coisa bem no alto, né? Uma ideia de inatingível. E de fato, é esta mensagem que Davi canta. Nosso Deus é o local para onde devemos correr quando estivermos sob qualquer angústia. E aqui angústia significa uma porta estreita. Nós vimos durante a semana os ucranianos nos metrôs, com agasalhos, garrafas de café ou chá, ou não sei o que eles tomam lá, no frio, talvez seja vodka, né? Vodka para eles lá vira refrigerante para nós aqui. O fato é que eles estavam ali com um cachorro, usando os túneis de metrô como refúgio, por conta dos bombardeiros, dos ataques aéreos russos. Alguns contratam bunkers. No Vale do Silício, há muitos poderosos que já prepararam-se para o final do mundo. Casas subterrâneas, blindadas, preparadas para que eles possam sobreviver. É assim que o mundo tem colocado a sua confiança. Esta é a esperança do mundo sem Deus. Deus é uma rocha eterna em quem podemos confiar completamente em todos os tipos de situação. Muito marcante para mim um filme americano, Twister, em que os ciclones e os furacões passam e todas as casas têm um alçapão. E obrigatoriamente todos devem correr para lá em caso de ciclone.
O Salmo ou Davi reconhece que Deus é este lugar onde nós devemos nos esconder, e mais seguro do que qualquer engenharia humana. Deus é abrigo para o refugiado. Segundo, Deus ouve as orações dos que o invocam. Versículo 4. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus ouve as orações do que o invoca. Nós queremos as coisas de maneira imediata, não é verdade? O imediatismo domina o nosso coração. E a guerra exige uma resposta rápida. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Um canal reportava notícias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E uma das notícias foi a veiculação do discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E o discurso era de um embargo econômico muito severo à Rússia. Não só a Rússia, mas as classes mais ricas da Rússia, que atuam na Europa, como, por exemplo, donos de times, donos de clubes de futebol. Não só na América, mas como nos Estados Unidos, atingindo diretamente a economia russa. Achei muito interessante a pergunta de uma jornalista, eu acho que era do Washington Post, de uma mulher. A pergunta dela foi: senhor presidente, as medidas econômicas terão a mesma força do impacto que os mísseis têm? A pergunta dela: as medidas econômicas terão a mesma força e impacto dos mísseis? Está evidente nesta pergunta a preocupação imediata de tentar contornar a situação, respondendo através também de armas. Mas fica uma pergunta, ficou no meu coração. Diante da aflição e da urgência que essa população sofre, o que a minha oração representa nesse cenário? Alguém poderia dizer: será que a sua oração terá a mesma força e o impacto dos mísseis? Não seria melhor agir? As duas ações não são excludentes, devemos agir, mas também devemos orar. Davi está diante de inimigos poderosos e brutais. Nas suas mãos as armas, mas no coração a súplica confiante por socorro. E os versos que lemos, Davi invocar é pedir auxílio. E a situação enfrentada por Davi tem uma descrição muito provocativa. Davi descreve a situação como infernal. Provavelmente a situação que muitos hoje de ambos os lados estão enfrentando nesta guerra. Uma situação quase que infernal. Infernal. Por isso, Davi precisa urgentemente de uma ação direta. A ação de Deus é imprescindível.
A sua oração representa o que neste cenário? Davi testemunha a eficácia da oração em tempos de crise. Ele estava sendo assaltado por forças conjuntas, poderes tenebrosos e morte. E então nós lemos o que diz Tiago: pode muito por sua eficácia a oração do justo. E Davi está certo de que, embora ele empregue todos os meios ordinários, batalhas, estratégias, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como lemos no Salmo durante a liturgia. Não sabemos em detalhes os meios usados por Deus para socorrer Davi. Mas, em geral, Deus interveio com meios ordinários. Davi orava em seu coração e a resposta vinha. Qual era a resposta? Veja só, os versículos 33 a 37. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não é uma forma ordinária de fazer as coisas? Tirando os empecilhos, preparando os meios. Ele orou e Deus promoveu todos os meios, ainda que ordinários. Continua. Ele deu aos meus pés ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ou seja, coisas que são improváveis quando o maior ameaça o menor. Mas Davi está certo de que foi a oração que lhe deu estas condições ordinárias de maneira extraordinária. Ainda, também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Não sabemos os detalhes, mas parece que Deus ouviu a oração através dos meios ordinários, capacitando-o para a guerra, dando energia que não tinha, abrindo caminhos, dando força moral e encorajamento na alma. Você se lembra da batalha de Davi contra Golias? 1 milhão de soldados contra 275 mil. O que Deus fez? Deus dotou o pequeno Davi com coragem varonil, com uma força extraordinária e com uma mira precisa. Colocou a pedra na sua funda, na baladeira, né, seu Aldeira, assim, na baladeira, no estilingue, tem outros nomes aí. O gigante diz: eu sou um cão, para você vir para cima de mim com paus ou com pedras? Diz: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Duas aplicações dessa passagem. O reino de Davi é sombra do reino de Deus. O reino de Davi é sombra do reino de Deus. Ele representa os anos de ouro de Israel, da expansão territorial, da paz, mas teve seu fim. O próprio Davi morreu, seu túmulo está entre nós. Contudo, Cristo está exaltado à destra de Deus. Leia, por favor, comigo, Atos 2, 31 a 33. Talvez não tenha ficado muito clara a conexão dessa passagem
durante a liturgia, mas vocês vão entender melhor agora. Minha primeira aplicação é que o reino de Davi é sombra do reinado de Jesus Cristo que virá para salvar a igreja. Davi é um símbolo de prosperidade, de paz, momento de ouro na política expansionista de Israel. Contudo, morreu. Agora, Cristo, para onde Davi aponta, está vivo. Veja só, 31 a 33. 29. Irmão, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes de ouvir. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Davi era um tipo de Cristo. E o seu governo, um tipo precário do governo que virá. Sombra da soberania de Cristo. Pela fé no Senhor Jesus, podemos vencer a morte. Você pode vencer até mesmo a morte. A ameaça, tanques, fomes, guerra nuclear, não podem tirar essa esperança do coração dos peregrinos. A guerra destrói sonhos, patrimônios, e pode apagar até mesmo a nossa história em alguns dias. Em que o homem da nossa sociedade tem colocado a confiança? O que as nações têm colocado confiança? Total confiança. Nos acordos políticos, nos governantes, dizendo se ele é forte, se ele é fraco. Nas economias, a palavra que mais se ouviu foi essa: dinheiro, 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 dinheiro e poder. Os homens têm sua confiança total na força dos seus exércitos. Triste ver a ucraniana idosa, que foi separada do seu marido, atravessando a fronteira da Polônia com uma mochila pequena, uma bicicleta com uma cestinha, desesperada por ter perdido tudo. A segurança que Davi proporcionava aos seus súditos era limitada. Ele era um bom rei, o homem segundo o coração de Deus, mas era limitada, assim como limitados são todos os governos deste mundo. Estamos no mundo, não somos do mundo. Nosso refúgio, nossa segurança e alegria está em Deus, e não na estabilidade de acordos. Os acordos são úteis, como eu disse, 70 anos de adormecimento da guerra, são autorizados por Deus, devem ser feitos, mas eles são falíveis e cheios de interesse espúrio. Se você tem este interesse de ouvir sobre a geopolítica, você percebe que os melhores amigos se separam nestes momentos quando seus interesses não são colocados na mesa. Irmãos, este grande rei é apenas sombra do reinado de Cristo para a sua igreja. Ele é o nosso verdadeiro refúgio. Segundo lugar, Deus é nosso refúgio. Ele empreende meios para salvar os seus.
Ele nos protege, nos auxilia quando estamos em aperto. Orem, invoquem a Deus. De verdade, buscai-o enquanto se pode achar. Você viu imagens de pessoas ajoelhando-se para orar em praça pública na Ucrânia? Uma imagem tocante. Talvez para o exército dos russos isso seja inútil para evitar a derrota. Mas vimos que Davi não baixava a guarda nas orações. Você não precisa chegar a este estágio, porque a Europa é pós-cristã, mais dura do que o aço para o Evangelho. Você não precisa endurecer-se a tal ponto. Nós não precisamos de uma guerra deste nível para poder dobrarmos nosso joelho publicamente e pedirmos o auxílio do Senhor. E se um dia passarmos por isto, como nação, o refúgio é o nosso Senhor. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, homem de guerra é Jeová, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, Ele é o teu refúgio. Aquietai-vos e saiba, Ele é Deus, exaltado entre as nações. E é isso que Davi está fazendo em 2 Samuel. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Na atual guerra, mulheres com suas crianças pequenas de colo, uma mala apenas nas costas, com a roupa do corpo. Mulheres solitárias, pois seus maridos ficaram para trás. Ficaram no país por força de lei ou por vontade pessoal para combater com o que tinha nas mãos. Qual a diferença entre o imigrante e o refugiado? O imigrante sai do seu país por livre vontade, para empreender, para prosperar em outra região. Mas o refugiado, não. O refugiado, assim é denominado, porque ele não tem opção. Ele é empurrado pelas condições no momento limite, em busca de abrigo, paz, conforto e segurança. E as pessoas que atravessavam as fronteiras, aqueles que podiam chegar aos países vizinhos, estavam sendo recebidos com grande humanidade. Café quente, blusa, transporte gratuito, qualquer voluntariedade a fim de amenizar a dor. Procuravam um abrigo, um refúgio que os acolhesse. Deus é o nosso refúgio. Ele põe fim à guerra e despedaça a lança. Se há alguém poderoso para implementar a paz, o único governante é Jesus Cristo, o descendente de Davi. Ele sim é a verdadeira lâmpada de Israel.
que você seja encorajado a refletir sobre esta mensagem, sobre o caráter de Deus, e assim continuar sua peregrinação, animando a outros, exortando a outros na palavra da verdade. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça, posso confiar, correr para ti, em ti descansar. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas, eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas, eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre